Você sabe o que é risco cardiovascular? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos Quali Vida. E para falar sobre risco cardiovascular, nós convidamos o Dr. Lilton Martinez, que é médico do esporte e cardiologista do Hospital Público do Servidor do Estado. Olá, Lilton, obrigado pela presença. Olá. Vamos falar sobre risco cardiovascular. Primeiro, o que é isso, né? Olá, Milton. Milton, né? Engraçado, mas muito obrigado ao servidor, ao Prevenir pelo convite e à Secretaria do Planejamento e Gestão. Então, o que é risco cardiovascular? Muita gente pergunta isso. Então, o risco, nós cardiologistas, quando pegamos qualquer paciente, a gente avalia, tem vários escopos de avaliação, né, o PROCAM, o Framingham, mas eu avalio qual que é o risco desse indivíduo vir a ter um evento cardiovascular maior. Evento cardiovascular que você diz é o quê? É um infarto, um derrame, né, o AVC, acidente vascular encefálico, tá? Ou ficar internado por angina, quer dizer, um evento maior cardiovascular. Então a gente consegue quantificar esse risco na pessoa. E como é que eu faço isso? Bom, então, nós avaliamos a pessoa em dois tipos. Então, aquela pessoa que a gente chama de prevenção secundária, que já teve um infarto, tá? Então, essa pessoa é tida como uma pessoa que ela tem um risco maior. Então, ela já é prevenção secundária. E aquela pessoa que é aterosclerose subclínica, que ainda não teve o infarto. Então, esse indivíduo, ele é avaliado por fatores de risco. O que são fatores de risco? Fatores de risco são aqueles que se eu modificar, eu consigo diminuir a incidência de mortalidade e de doença. Mas o risco, o que é? Um teste que eu faço? Não, é o risco de ter o evento. Então, assim, ele é computado com notas, né, com uma avaliação, dependendo do escopo de avaliação, Framingham. Então, eu junto dados da tabagismo, fuma ou não, tá? Diabetes mellitus, hipertensão arterial e colesterol, principalmente. Por quê? Porque esses são os 4 principais fatores que, se eu fizer uma intervenção neles e controlar, eu consigo dar uma diminuída boa no risco dele vir a ter nos próximos 10 anos um evento cardíaco. Então, na verdade, vou repetir, eu tenho que controlar o tabagismo, a diabetes, o colesterol e a hipertensão. Então, se eu tenho todos, o meu risco de ter um evento cardiovascular é maior, é isso? Sim. Se eu não tenho nenhum, meu risco é menor. Então aí eu classifico eles em risco baixo, moderado e alto. Aquele que quer o risco alto, ele tem um risco acima de 2%, de 1,5%, quer dizer, por ano, né? Quer dizer, seria 20% em 10 anos, né? Então eu faço todos na meta obrigatoriamente. Esses índices, quer dizer, parar de fumar, controlo o tabagismo, controlo a diabetes, a hipertensão e o colesterol. Agora, os outros eu vou dar uma intervenção, uma orientação na intervenção de hábito de vida. Entendeu? Então, aí o hábito de vida é o estilo de vida dele. Então, tanto exercício físico, quanto controlar a obesidade, quanto alimentação, saladas, verduras, legumes, frutas, sal, né? Então, se eu quiser ir no médico, falar, doutor, eu quero avaliar se eu tenho um risco cardiovascular, é isso? Sim. E aí eu vou ter que necessariamente falar isso que a gente falou, né? Que é fazer um exame para saber se eu tenho diabetes, medir a pressão arterial. Isso o médico que ele vai fazer, ele vai avaliar tudo isso. Então ele vai pedir exames, ele vai fazer uma história clínica com você, principalmente visando esses fatores, e aí ele faz um exame físico completo, vendo a pressão, vendo os outros sinais e sintomas, e depois ele pede exames laboratoriais, de diagnóstico, para complementar essa avaliação. Então, eu acho que isso é o primeiro passo, então, para quem quer cuidar da saúde cardiovascular, que é uma das principais causas de morte também, né, doutor? Sim, inclusive nós tivemos gente, bem conhecida, né, atualmente, que teve esse problema de infarto súbito. Então a gente pergunta, ou aquele paciente que fala, meu irmão teve um infarto, morreu de infarto, eu vou ter o infarto? Não, então essa é uma grande preocupação. Então é por aí que se começa a pesquisar o risco cardiovascular,
Na verdade, é uma pesquisa dos fatores de risco, né? Para ver quanto mais fatores de risco eu tenho, mais risco eu tenho de ter um evento cardiovascular. Mas principalmente tentar controlá-los. Então a gente sabe hoje que eu levar bem a pressão controlada, a diabetes controlado, parar de fumar e controlar o colesterol, esses 4 eu tenho 60% a 70% de chance de diminuir o meu risco de ter um infarto ou ter um AVC. Ótimo, doutor. Acho que a gente foi bem claro em questão no que é o risco, né? E vamos começar cuidando ontem já, né, desses fatores. Então, muito obrigado pela sua presença e obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida.